Bom dia. São Miguel apareceu para defender a honra de Jesus Cristo. Ele pregou aos anjos a devida adoração ao Verbo encarnado. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Confundiu Lúcifer, dominou e derrotou ele e a seus seguidores. Então, São Miguel é um dos anjos mais poderosos que existem, né? Se não for o mais poderoso. Vamos aqui para a leitura do capítulo 21, que fala sobre objetos e lugares contaminados. O valor da Santa Cruz. Objetos e lugares, animais e plantas podem ser usados pelo inimigo para de alguma forma atacar os seres humanos, perturbando-os de alguma forma. É importante lembrar que o alvo do inimigo não são nenhuma dessas coisas. O inimigo tem ódio dos seres humanos. Nós devemos nos lembrar do glorioso São Miguel, que derrotou o inimigo após a revelação de Deus aos anjos que o Verbo iria se encarnar na natureza humana e não na natureza angélica. Várias situações podem ocorrer nesse sentido, e é importante fazer o correto discernimento para não desconfiarmos de tudo como uma ação do inimigo, mas, ao mesmo tempo, para não sermos enganados por ele, achando que ele não podia agir dessa forma. No caso da infestação, ela pode ter acontecido como consequência de pecados repetidos, cometidos em algum lugar. Por exemplo, o padre Francesco Bamonte, presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, esclarece: um critério fundamental para discernir em qualquer ocasião se nos encontramos diante de algo que ultrapassa o limite natural é este: tudo que está além das leis da natureza, se não provém de Deus, provém de Satanás. Não existe estados intermediários. Uma vez excluída Deus de uma rigorosa pesquisa, a causa natural, para compreender se na origem dos fenômenos elencados existe ou não uma ação extraordinária do demônio. É importante recordar se aí existe um fato particular. Depois do qual os fenômenos foram iniciados. O conhecimento desse fato nos dará indicações mais claras para compreender-lhe a possível origem. Por exemplo, maldições lançadas sobre aquele lugar, ritos desenvolvidos por magos ou feiticeiros que moravam na casa, delitos cruéis, suicídios ou abortos que se realizaram naquele lugar. E nesse caso são necessários abundantes sufrágios. Indivíduos ou seitas satânicas ou grupos isolados que naquele lugar realizam ritos de evocação ou de culto ao demônio e atos de sacrilégio, de profanações de coisas sagradas, em todos estes casos são necessárias muitas orações de reparação. Sede de encontro para a organização de atividades criminosas, presença de algum objeto sobre o qual foi realizado um malefício e que depois foi escondido e encontrado naquele ambiente. Nesse caso, é muito importante que sejam feitas orações clamando a libertação da casa, como a aspersão de água benta, bem como a benção da casa por um sacerdote. Assim aconteceu com o ministro de oração. Uma família do Distrito Federal me pediu que a visitasse e fizesse uma oração em sua casa, porque já fazia alguns anos que aconteciam algumas coisas estranhas, eram sons esquisitos, havia uma porta emperrada aqui no sótão que ninguém conseguia mover, mas que às vezes à noite batia com força, sem ter vento algum. Pessoas viam vultos, ouviam vozes e escutavam barulhos com os de socos na parede. O antigo dono, por desavenças familiares, morava ali sozinho e, não suportando os tormentos, tinha cometido suicídio. Unidos em oração, invocamos o sangue de Jesus sobre cada cômodo da casa, rezamos a Deus em cada ambiente, pedindo uma bênção sobre aquele lar. No dia seguinte, uma moça desconhecida bateu à porta pedindo para ver o lugar onde o pai havia se matado. Chorou muito, pediu perdão e também perdoou o pai falecido. Ela nunca antes havia posto os pés naquela casa, mas pela força da oração que havíamos feito no dia anterior, algo aconteceu com ela. Havia sido tocada por Deus, mesmo estando longe de nós, e Deus a havia trazido para consumar a derrota daquele mal. Foi um momento muito bonito de libertação e perdão. A partir daquela hora, cessou todo o problema. Tudo se deu num clima de muita paz e simplicidade, porque para Jesus tudo é muito simples e sua presença enche de paz.
Muitas vezes ficamos espantados com nossos problemas, achamos que são grandes demais e ficamos paralisados ao pensar que não tem solução. Mas para Jesus não há problema sem solução, pois Ele é Deus para quem nada é impossível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Atenção! Pode acontecer também o fato de existir objetos contaminados intencionalmente. Em primeiro lugar, quando empresas ligadas ao inimigo, de alguma forma, em seus produtos ou publicidades, resolvem se aproximar do inimigo. Porém, nada como oração para trazer respostas a cada um de nós. Trago mais um testemunho que recebemos das orações do Exército de São Miguel. Olá, hoje me considero uma guerreira do Exército de São Miguel, esta obra que me resgatou da tibieza. E eu até pensava que era uma boa católica. Procurava ser uma boa pessoa, cuidava bem da minha família, cantava na missa e ia à missa quando eu tinha tempo. Em maio deste ano, conheci o Instituto Resede, através de um link do texto do combate, que minha prima postou no grupo da família. Quando vi as irmãs cantando, meu Deus, pensei comigo, parece um corpo de anjos, quanta luz, quanta paz. Confesso que a primeira vez que assisti já era tarde e peguei no sono, mas aquele canal me tocou profundamente e eu comecei a seguir e descobri também o rosário. No começo eu não conseguia rezar na live da madrugada. Eu abria quando acordava e rezava. Meu sonho sempre foi conseguir rezar um texto todos os dias e eu nunca conseguia. Quando eu via, estava rezando o rosário todos os dias. Que bênção! Com minha fé estava cada dia mais viva, como Nossa Senhora estava me transformando dia a dia. Passei a ir à missa todos os domingos, me confessei, fiz a formação para a consagração total a Maria, mudei meu modo de vestir, fiz a novena de Nossa Senhora das Graças, da Imaculada Conceição e, por último, ontem e hoje acompanhei o texto do combate e o rosário com o padre Fábio Galdino. Lá no período da novena da Imaculada, o irmão Luiz propôs que fizesse uma faxina em nossas casas, cada dia um cômodo. Assim como Maria é pura e sem pecado, nossos lares devem ser limpos e organizados. Aceitei o desafio e comecei pelo meu closet. Tirei as roupas da moda, inadequadas para mim, como consagrada de Maria. Tirei roupas que eu não usava mais para doação. Tirei muitas coisas que não me serviam mais e aí estavam ali, só ocupando espaço. Organizei, limpei, ficou muito lindo. Minha mãe me ajudou e logo eu tinha um ambiente leve e abençoado. Ontem à noite, no texto do combate, o padre Fábio exorcizou a água e diz para passar em toda a casa. Assim eu fiz. Hoje de manhã, novamente, fui então guardar umas roupas que foram lavadas e encontrei nas coisas do meu marido uma camisa com um símbolo da nova era. Imediatamente tirei do armário, cortei, rezando e agradecendo ao Espírito Santo que me guiou para que aquela obra do inimigo fosse descoberta. Fui então conferir todas as camisetas dele para ver se não tinha mais. Encontrei várias. Fiquei chocada com uma delas da marca famosa que dizia em inglês mais ou menos assim: quando eu morrer, eu irei para o inferno. Não fiz nada para ir para o céu como o Deus morto. Bondade veste branco e eu gosto de tempo de trevas e vestes sombrias. Eu comecei a passar mal, mãos geladas, corpo trêmulo. Como é que aquela camiseta satânica estava na minha casa há tanto tempo? Anos. E meu marido a vestia muito. Comecei a cortar todas elas. Eu rezava, eu cantava, eu louvava e agradecia a Deus. Joguei todas elas no lixo e agradeci a Deus por aquela libertação. Meu marido estava usando 2 delas em brigas muito sérias, quando ele estava em situação de perigo. Louvado seja Deus que liberta seu povo das trevas. Louvado seja Deus pela vida de cada membro do Instituto Resede, que tem sido luz na minha vida, de tantas pessoas como da minha. Vocês elevam as almas para mais perto de Deus. Bendito seja Deus pelo dom de cada um de vocês, também pelo Padre Fábio. Deus os abençoe. Então, os objetos que podem realmente ser amaldiçoados, o que dá a eles o seu poder inimigo é o fato de o praticante invocar o poder de Satanás conscientemente ou inconscientemente. Ou talvez o objeto tenha se envolvido em um comportamento pecaminoso, flagrante. Não sabemos por que Deus permite tal coisa, mas sabemos que é real porque nós mesmos já nos deparamos com a realidade de várias coisas.
É isso, e vamos para a oração. Pelo auxílio do poderoso arcanjo São Miguel, eu vos peço, Senhor, que ilumine a minha mente para dissipar da minha vida todos os objetos contaminados que podem estar dentro da minha casa. Que o arcanjo São Miguel, valente combatente do mal, me auxilie a ter discernimento para que toda contaminação espiritual caia por terra.